Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, estamos na nossa terceira aula deste conjunto de aulas que tenta explicar matematicamente, e eu penso que aqui é que está a novidade, se uma determinada ilustração, parábola ou até mesmo texto bíblico corresponde a uma interpretação feita por estudiosos das Sagradas Escrituras. Hoje nós temos a ferida mortal, que se encontra em Apocalipse 13. A besta que sobe do mar, que é exatamente a primeira besta, é a ferida de morte. E depois essa ferida de morte, posteriormente, é curada. Mas o que uma boa parte dos estudiosos das Sagradas Escrituras diz que esta ferida mortal foi infligida na besta em 1798, no ano de 1798. Obviamente que este ano também já foi estudado aqui na Escola Kitonite, nas minhas teorias. Já sabes também que a ferida mortal também já foi estudada aqui nas minhas teorias. Mas eu vou fazer aqui uma pequena revisão, não é, do que é isto da ferida mortal e o ano de 1798. A ferida mortal encontra-se exatamente em Apocalipse 13, no versículo 3, que eu passo a ler. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Portanto, como tu podes ver, não é, existe aqui uma ferida mortal, que está exatamente na besta, e que depois que essa ferida mortal é curada. Obviamente que nós não podemos falar nesta ferida mortal sem primeiro referir quem são as cabeças da besta do Apocalipse, desta primeira besta. Obviamente que eu dei-te a minha interpretação, não é? Mas quem dá esta interpretação de 1798 primeiro tem que referir quem são estas mesmas cabeças. Porquê? Porque aquilo que é o óbvio, não é? É que nem todas as cabeças tinham uma ferida de morte, apenas uma. Isto é, a besta, obviamente que a cabeça pertencia à besta, mas a besta não estava ferida de morte. Só uma das suas cabeças é que estava ferida de morte. Obviamente que a besta também é influenciada por essa mesma ferida, não é? Mas só uma das suas cabeças é que tinha uma ferida de morte. A besta não, ok? E, obviamente que para dar esta interpretação da ferida mortal, não é, temos que falar exatamente na besta, não é, e nas suas cabeças. Pronto. Mas fora esse aspecto, nós temos aqui também o ano de 1798. E o que é que acontece em 1798? Ora, em 1798, o ano de 1798 começa um pouco antes, em 1796. Ora, o que é que acontece em 1796? O exército de Itália, e obviamente pelo nome parece ser italiano, mas não é, é francês. Ele chamava-se mesmo Exército de Itália, mas era francês. Ele vai invadir, ok, a Península Itálica, e ele era liderado exatamente pelo grande general Napoleão Bonaparte. E o que é que os franceses tinham a ideia? A ideia era exatamente invadir a Península Itálica, livrar os romanos dos invasores que eram os austríacos, ok? Então aqui os franceses surgiam exatamente como os libertadores do povo romano, mas os franceses tinham algo na manga, não é? Porque qual era o objetivo? O objetivo era criar repúblicas irmãs, não é? Que obviamente que no início seriam irmãs, mas depois fariam parte da República Francesa. E essas mesmas repúblicas irmãs, não é? Nessas repúblicas irmãs, os franceses iam implantar, não é, as suas ideias republicanas. Era essa a ideia, portanto, a ideia era mesmo essa. E um dos últimos a ser conquistado, podemos assim dizer, foi exatamente o Papa. Não é? O Papa era o líder dos Estados Papais, não é? E o que vai acontecer é que ele vai ser, portanto, vai ser conquistado pelos franceses. E tu vês aqui nesta imagem lindíssima a entrada dos franceses vitoriosos em Roma. Não é? E aclamado pelos romanos. Os romanos, nesta altura, possivelmente já estavam fartos deste poder do papado, não é?
e eles vão olhar para isto como uma libertação. Depois eles vão ver que os franceses não os vão libertar de rigorosamente nada, porque depois os franceses vão subjugar também estes romanos e eles vão perceber que os franceses não eram libertadores, ok? Então o que reza a história é exatamente que o exército de Itália, francês, vai entrar em Roma, não é? E no dia 15 de fevereiro, no Capitólio, Berthier, que era um general de Napoleão, Napoleão nesta altura não estava em Itália, estava em França, vai declarar o povo romano do poder do papado. Okay? Então o Papa que estava no poder era exatamente Pio VI, não é? E ele vai ser levado contra a sua vontade para a França e no ano seguinte ele morre exatamente em França no exílio. O que acontece é que os franceses não destruíram a Igreja Católica. Está bem? Portanto, eles não destruíram a Igreja Católica continuou, porque a única coisa que os franceses fizeram foi tirar os Estados papais. A Igreja Católica é uma Igreja mundial, ela continuou, não é? Mesmo depois desta mesma conquista dos franceses. E o que, pronto, é aquilo que os estudiosos das Sagradas Escrituras, muitos mesmo, e eu podia trazer aqui vários textos dessa mesma associação, dizem exatamente que a ferida mortal da besta foi exatamente infligida no ano de 1798. E o que nós vamos provar hoje, não é? Tentar provar hoje, pelas conclusões, não é? Ou pelos pressupostos que estes mesmos estudiosos têm, é que se de facto isto corresponde à verdade ou não. E tu já sabes perfeitamente, não é? E esta é a nossa prova número 3, que na nossa hipótese, não é? Na nossa demonstração, nós vamos ter os pressupostos. Ora, o que é que são os pressupostos? São exatamente um conjunto de afirmações que nós vamos supor que são verdadeiras. Na matemática funciona exatamente da mesma maneira. Portanto, para provares qualquer coisa em matemática, primeiro tens que ter afirmações que tu aceitas como verdadeiras. Só depois é que podes provar seja o que for, ok? Portanto, aqui vamos fazer exatamente a mesma coisa. A novidade desta terceira prova é exatamente que nós não vamos usar apenas um versículo, mas uma passagem bíblica, ok? É necessário mais do que um versículo. E depois, na nossa tese, que nós trazemos a conclusão, é exatamente nós vamos dizer se de facto, mediante os pressupostos, não é? Que nós vamos aceitar como verdadeiros, se de facto corresponde à verdade ou não. Já sabes que se tiver 0% quer dizer que não é verdade, não é? Que não existe qualquer tipo de associação. Se for 100% quer dizer que nós adquirimos exatamente como verdade. Então vamos primeiro aos pressupostos e temos aqui exatamente o primeiro pressuposto. Ora, o primeiro pressuposto eu concordo plenamente e convido tu a veres a nossa primeira aula, da nossa primeira teoria, 666 Yavanim, onde eu falei exatamente na besta do Apocalipse, não é? E que eu digo exatamente que a besta do Apocalipse é exatamente a primeira besta que sobe do mar de Apocalipse 13. Ora, porquê que a besta do Apocalipse é exatamente esta primeira besta? Porque se tu lês o Apocalipse, não é? O livro do Apocalipse todo, quando não faz referência a bestas específicas, porque tem algumas, ele fala apenas na besta. A besta. Ora, a besta só pode ser uma besta, não pode ser mais do que uma besta. Obviamente que quando nós lemos o Apocalipse todo, não é? Nós vamos encontrar várias bestas, não é? Mas, obviamente que nós temos que começar a juntar essas mesmas bestas, porque só pode ficar uma besta, porque é a besta. Ora, para mim, a besta do Apocalipse é sem dúvida nenhuma a primeira besta que sobe do mar de Apocalipse 13. E eu convido-te a ver a nossa primeira aula, não é? Onde eu falo exatamente sobre a besta do Apocalipse, na primeira teoria que eu tenho, não é? Que é exatamente 666 Yavanim. Passamos ao segundo pressuposto, não é? Este aqui eu não concordo, está bem? Portanto, e se tu vês as minhas aulas aqui na escola Kitonite, vês que de facto para mim a besta do Apocalipse não representa o papado. Obviamente que para fazermos esta demonstração, e que se calhar toda a gente que eu conheço, não é? E se fores ver ao YouTube assim associam exatamente a besta do Apocalipse como representando o papado. Para mim não é. Portanto, para mim não é. Já dei bastantes provas de que de facto não é. Esta é mais uma. Está bem? Esta que vamos chegar ao fim, vamos ver se de facto é ou não. Já estou a dizer, costuma dizer a conclusão, mas obviamente para fazermos a demonstração nós temos que aceitar, não é? Que esta besta do Apocalipse representa o papado.
Portanto, para mim não representa, mas como a maioria diz que sim, se calhar tu que estás a ouvir também achas que sim. Pronto, e vamos supor que isto é verdade, não é? Que a besta do Apocalipse representa o papado, não é? Para nós fazermos a demonstração de hoje tem que representar o papado. A nossa terceira hipótese nós trouxemos exatamente na nossa 14ª aula da Teoria 2.8 e Avene, não é? Onde nós falamos sobre as duas quedas de Roma, em que os 42 meses proféticos correspondem a 1260 anos literais. Portanto, já sabes que eu já falei sobre isto, o calendário hebraico é diferente do nosso calendário, não é? Do gregoriano. E então o que eles fazem é exatamente a média, não é? A média dos meses é exatamente 30 dias. Ora, nem profecia, ou profecia, se tu fores ver várias vezes, os meses proféticos são exatamente meses de 30 dias. Ora, 42 meses de 30 dias dá exatamente 1260 dias. Ora, como cada dia corresponde, cada dia profético corresponde a um ano literal, então estes 1260 anos, 1260 dias serão 1260 anos literais. Se tens alguma dúvida sobre este assunto, não é? Convido-te a ver a nossa aula número 14 da nossa Teoria 2.8 e Avene, onde tu poderás ver mais pormenores sobre esta mesma explicação. Eu concordo plenamente, não é? Que estes 42 meses proféticos são exatamente 1260 anos literais. Portanto, aqui concordo plenamente e convido-te a ver esta aula onde eu explico isto mais detalhadamente. Portanto, se estás de acordo com este terceiro pressuposto, passemos ao quarto e último pressuposto. Ora, este quarto e último pressuposto, eu concordo com ele. E já foi referido também aqui nas provas matemáticas da Bíblia, onde os 1260 anos correspondem ao período referido em Daniel 7:25. Como isto não falei nisto nas minhas teorias, não é? Mas já referi isto na nossa aula número 15 da Teoria 2.8 e Avene, onde nós falamos exatamente sobre os 10 reis de Apocalipse 17. Demos essa mesma interpretação. Em que, portanto, este poder papal, não é? Em 1798 foi retirado a este mesmo Papa. Okay? Isto é, em 1798 a Igreja Católica perdeu os seus territórios. Os territórios papais. Portanto, como tu podes ver aqui nesta imagem, não é? Nesta imagem vês aqui os territórios papais, ou os estados papais. Estes eram exatamente os territórios da Igreja Católica Apostólica Romana. Okay? Dominava isto, inclusive Roma. Okay? Roma era exatamente a capital dos estados papais. Portanto, ela tinha este domínio neste território. E em 1798 ficou exatamente sem esse domínio. Quem é que tirou esse domínio? Exatamente os franceses. Os franceses é que tiraram. Essa profecia está em Daniel 7:25. Aí eu concordo plenamente que estes 1260 anos, não é? Deste poderio papal corresponde exatamente a este período que vai de 538 d.C. até 1798 d.C. Portanto, eu concordo plenamente, está bem, que 1260 anos, não o período dos 42 meses, porque nós já referimos isto nas aulas aqui na escola Kitonite, mas que, portanto, que estes 1260 anos são exatamente este período que vai de 538 d.C. a 1798 d.C. Concordo plenamente com isto, com esta interpretação. E agora vamos exatamente ao texto bíblico. Obviamente que aqui eu tenho Apocalipse 13:3, que diz assim: E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Portanto, obviamente que olhar para este versículo isoladamente, não é? Quer dizer, nós não conseguimos dizer se de facto isto corresponde ao 1798 ou não. Portanto, por este versículo não conseguimos dizer nada. Okay? Porquê? Porque nós temos aqui uma ferida de morte e que posteriormente a sua chaga mortal foi curada. Ora, possivelmente se esta ferida de morte foi em 1798, não é? Obviamente que a sua chaga mortal ser curada tinha que ser após esta mesma ferida de morte. É? E depois diz que toda a terra se maravilhou após a besta, quer dizer que depois da ferida mortal ser curada é que toda a terra se maravilhou após a besta.
Portanto, penso que aqui é a coisa mais simples nesta interpretação. Obviamente que aqui não sabemos se de facto é o 1798 ou não. Não é? Não sabemos. Mas por isso é que eu te convido, e agora podes abrir em Apocalipse 13, e vamos ler exatamente do versículo 1 até ao versículo 5. Ok? Que diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. Portanto, ele está aqui, João está aqui a descrever exatamente a besta. E a besta que vi, não é? Portanto, ele estava a dizer, e a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Portanto, como tu estás a ver, portanto, ele descreve primeiro a besta, não é? Depois vai dizer como é que ela era parecida, não é? Parecida com um leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão, e depois diz que o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Okay? Depois diz assim, e eu vi, não é? Portanto, ele continua a dizer que tinha visto, uma das suas cabeças como ferida de morte. Está a ver? Portanto, isto aqui já é o versículo 3. E a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Isto é o versículo 3. E diz assim, 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? Portanto, aqui nós vemos que ele tinha uma chaga mortal. Essa chaga mortal foi curada, não é? E toda a terra se maravilhou após a besta. E depois, não é? Toda a terra adoraram a besta, o dragão que deu o poder à besta, não é? E adoraram também a besta, dizendo, quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? Depois diz assim o versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Ora, ao ler este texto, não é, o que é que nós deduzimos automaticamente? Não é? E a conclusão óbvia é que, por esta passagem bíblica, não é, foi dado à besta o poder para continuar por 42 meses. E agora eu pergunto, quando? Quando é que foi dado o poder para continuar? Repara, continuar. Continuar quer dizer que ele já tinha começado. Por 42 meses. Quando? Após a cura da ferida mortal. Portanto, primeiro aparece a ferida mortal, não é? Porque ele diz que eu vi uma das cabeças como ferida de morte. Essa ferida de morte é curada, não é? Porque ele diz que a chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou. Ora, toda a terra se maravilhou depois da ferida mortal ser curada. Não é antes. Ok? Portanto, a ferida mortal é antes do período de 42 meses. Ok? Portanto, resumindo a história, ela tem uma ferida mortal, essa ferida mortal é curada, toda a terra se maravilhou após a besta, não é? E adoraram o dragão e a besta, e depois essa mesma besta foi-lhe dada o poder, não é? Uma boca, para proferir grandes coisas e blasfémias e continuar por 42 meses. Ok? Portanto, o período de 42 meses é após a cura da ferida mortal. E não antes. Ok? E a pergunta que fica, não é? A pergunta óbvia, que é sempre uma pergunta tão óbvia, que eu às vezes pergunto-me onde é que está a dificuldade disto tudo, é a seguinte. O ano de 1798 encontra-se antes do período dos 42 meses proféticos? E a resposta é obviamente não. Porque o ano de 1798 encontra-se no final, não é? Por esta interpretação, no final do período dos 42 meses e não antes. Ok? Portanto, olhando para o texto, é a coisa mais óbvia que existe. Não é? Portanto, se nós temos o período de 42 meses que vai desde o ano 538
ao ano de 1798, não é? Aquele período de 1260 anos, e obviamente que o ano de 1798 encontra-se depois, neste caso no final, e não antes, ok? Então a pergunta que fica é: o ano de 1798 encontra-se antes do período dos 42 meses proféticos? E a resposta é obviamente que não. Então, a conclusão óbvia, não é? E aqui nós temos a nossa conclusão. Se nós quisermos associar a ferida mortal ao ano de 1798, não é? Por aqueles pressupostos todos que eu te dei, a conclusão, não é? A percentagem que nós obtemos é exatamente 0%. Portanto, a ferida mortal não foi em 1798. Nem nada será curado após os 1798. Não existe. Okay? Porquê? Porque a ferida mortal não foi em 1798. Okay? E aquilo que às vezes eu continuo a dizer, a Bíblia é tão clara, não é? Aqui é uma questão de ordem de acontecimentos. Portanto, as pessoas da Terra só seguiram após a besta depois da ferida mortal ser curada. E depois é que ela começou a preferir blasfémias. Ok? Não antes. Não antes. Ok? E portanto a ferida mortal, ok, nunca poderia ser infligida na besta em 1798. E eu convido mais uma vez, não é? Eu continuo a pregar estas minhas ideias, não é? Parece-me que eu continuo a dizer que eu pareço eu não quero dizer profeta, porque eu não sou profeta nenhum, mas parece que eu costumo fazer, eu digo as coisas e ninguém ouve, não é? Mas eu continuo na mesma a falar, portanto continuo sempre com esta minha ideia. Eu já disse aqui o que é que eu acho sobre a besta do Apocalipse, não é? Que são os Yavanim. Convido-te tu a ver esta minha aula, que para mim a besta do Apocalipse são os gregos. Eu vou começar a falar isto livremente, porque cada vez mais me capacito que estou certo. Portanto, a besta do Apocalipse não é o papado. E por incrível que pareça, nós dizemos que o papado é que levou a ferida mortal, não é? Que estamos a falar em Romanos. Mas para mim são exatamente os romanos que dão esta ferida mortal exatamente na besta do Apocalipse. Ou numa das suas cabeças. Ok? Que nem é na besta do Apocalipse, é numa das suas cabeças. Que é exatamente. E o mais curioso é que essa mesma cabeça pertence exatamente à besta. É a mesma cabeça da besta. É qualquer coisa de impressionante. Quanto mais eu falo sobre este assunto, mais tenho a certeza que estou certo. Porque de facto, quer dizer, nós estamos a dizer, ou quem diz, e não sou eu, que, que os romanos é que levaram esta ferida mortal, mas não é. Estes romanos é que deram esta ferida mortal exatamente nos gregos. É uma coisa, é exatamente o contrário, não é? Que é uma coisa que não se percebe. Portanto, eu convido-te a ver a nossa aula número 5 da minha primeira teoria 666 Yavanim, onde eu falo exatamente sobre quem é a besta do Apocalipse, que são os Yavanim. Yavanim quer dizer exatamente gregos em hebraico, ok? E, portanto, que não tem nada a ver com a Igreja Católica, Apostólica Romana, está bem? Não são eles. E depois convido-te exatamente a ver este período, não é? Do 1798, onde fala exatamente sobre a besta do abismo, onde é que esta ferida mortal, não é? Onde eu falo sobre a ferida mortal, é nesta aula, na aula número 13 da minha segunda teoria, o 8 Yavain, já está aqui na escola Kitonite, convido-te a ver estas aulas, onde eu falo exatamente desta ferida mortal que é curada. Falo na ferida mortal, quando é que existe essa ferida mortal e quando é que a ferida mortal é curada, que não tem nada a ver com 1798, porque eu associo exatamente esta ferida mortal curada antes, ok, exatamente do período dos 42 meses, ok? Portanto, o período dos 42 meses, na minha explicação, aparece após, ok, após a ferida mortal ser curada e não antes, ok? Portanto, convido-te a ver as minhas aulas, não é? E espero que isto possa servir para a tua edificação espiritual. E não, nós, continuo a dizer, nós não andarmos a dizer aquilo que os outros não são, não é? Ou aquilo que não está escrito nas Sagradas Escrituras.
E espero que isto sirva para o teu enriquecimento, não é? E para a tua curiosidade de estudar as Sagradas Escrituras. Como eu continuo sempre a dizer aos meus alunos, que não se acreditem naquilo que eu digo. Que sejas tu próprio a pesquisar as Sagradas Escrituras, a estudar as Sagradas Escrituras e a chegares tu próprio às tuas conclusões, porque eu acho que isso é que é o mais importante. Ok? E neste momento eu quero me despedir, não é? Pedindo-te que tu te inscrevas no nosso canal, que compartilhes os nossos vídeos, as nossas aulas, que deixes o teu like e que aciones as notificações para receberes mais informações deste mesmo canal, que eu penso que já é o teu, que é exatamente a Escola Ketonite. Então, tudo de bom para ti.